Vasco, falando agora das respostas dos sindicatos, vimos a CGTP de uma forma inequívoca a rejeitar de toda esta proposta. No entanto, a UGT não se queria comprometer nem com sim, nem com não, apenas dizendo que se fosse tudo igual à Espanha, como estamos a dizer em termos de despedimentos e em termos de práticas laborais, de salários, diriam logo que sim, mas no entanto sem se comprometer logo com um não. Exato. Bom, aí é natural que cada central sindical tem a sua posição política. A CGTP tem uma tradição de maior intransigência do que a UGT nas relações com o governo, mas aquilo que eu acho que é importante notar é que a concertação social, num momento como este, e já de algum tempo para cá, tem vindo a ser mais uma espécie de ritual para marcar calendário do que propriamente o sítio onde verdadeiramente se discutem e se tomam as opções nestas matérias. O que é pena, porque eu estou convicto que não há, e sobretudo tendo nós neste momento uma situação tão difícil, não há grande esperança de conseguirmos fazer reformas e de fazer ajustamentos que envolvam as pessoas e em que as pessoas acreditem e que acreditem que podem ter, digamos, resultados positivos desses sacrifícios, se não conseguirmos envolver os parceiros sociais. E aqui eu penso que a estratégia do Governo de fazer reformas que não têm grande impacto no imediato, mas que são vistosas para fora, pode assegurar, digamos, que a oposição dos sindicatos permanecerá retórica e não uma oposição verdadeiramente atuante na rua, mas não assegura qualquer tipo de envolvimento da população num espírito de reforma para mudar a situação económica do país e, portanto, tenho algum ceticismo quanto aos seus verdadeiros efeitos. E depois temos visto a última greve geral, também os efeitos da greve, que não houve muitas repercussões, talvez por isso também os sindicatos estejam a perceber como Exato. também fazer um movimento sindical. É de alguma forma sintomático o facto de quem veio falar foi o Presidente da Confederação do Comércio e não o habitual patrão dos patrões, como é conhecido, o Presidente da CIP. Algum descontentamento, algum ainda feedback à espera de estudarem estas medidas e perceberem se elas vão para a frente ou não? Eu não estou muito nos arcanos do relacionamento entre as confederações patronais e o governo. Aliás, houve recentemente, não é? Portanto, algum movimento de reestruturação e de consolidação e possivelmente também pode ter a ver com equilíbrios internos. Não sei até que ponto é que se pode ler isso como um sinal das relações entre digamos, os patrões e o governo. Esta questão de exigência e seguimento da linha de pensamento do governo, aproximar-nos de Espanha, por ser o país vizinho, é um modelo melhor para Portugal se aproximar? Não existia outro na Europa? Porque foi sempre o que a Ministra veio dizer, e inequívoco, que iríamos nos aproximar do modelo laboral de Espanha. Bom, acho que, lá está, como disseram alguns dos intervenientes, se nos vamos aproximar de Espanha, há uma série de questões onde nos podemos aproximar. Podemos aproximar no IVA, por exemplo, a RAI agradeceria, os gasolineiros agradeceriam, podemos aproximar nos salários, enfim, podemos aproximar em muita coisa. As harmonizações não se fazem por toques de varinha mágica, não é? Neste caso, eu acho que falar de Espanha tem a ver com o facto de haver uma competição muito direta entre as empresas portuguesas e espanholas, há uma integração muito grande dos dois mercados, mas, mais uma vez, levanta-se a dúvida, uma reforma que só terá o seu impacto total daqui a 18 ou 20 anos, em que é que isso é uma verdadeira harmonização com a Espanha. Se esta reforma fosse verdadeiramente justa, se o Governo acreditasse verdadeiramente nos princípios desta reforma, todos os contratos. Seria aplicada a todos os contratos. E já se viam logo os efeitos. E viam-se logo os efeitos. Portanto, isto é a primeira questão. Se é para harmonizar, então vamos harmonizar a sério. Vamos harmonizar para todas as gerações, não vamos harmonizar só para os desgraçados que aí vêm, não é? Portanto, agora, a lógica da convergência com outros países e com a média europeia e com o modelo europeu é uma lógica, lá está, mais uma vez, discursivamente para o exterior, que faz algum sentido. A minha questão é saber quanto tempo é que vamos conseguir andar a jogar com o facto de os observadores estrangeiros não perceberem o que está perceberem menos do que está em causa do que nós. Mas pelos vistos percebem muito. Por exemplo, tivemos quando foi da aprovação do orçamento e execução orçamental que o Governo tem vindo a
a congratular-se. No entanto, os observadores internacionais já vieram dizer, apesar de nós pensarmos que não conhecem os meandros, que tudo tem a ver com o fundo de pensões. Por isso também poderá ser fácil perceberem que esta alteração ao regime laboral não vai ter os efeitos desejáveis a curto prazo. Sim, isto pode vir a ter risco. também algum reflexo no nosso custo de dívida, na questão dos ratings, de que forma que isto pode ou não ajudar ou prejudicar Portugal? Eu penso que tudo o que seja meias medidas que não tenham um verdadeiro impacto, quer dizer, não digo que prejudiquem imediatamente, mas pelo menos não contribuem para que Portugal faça o caminho que tem que fazer. E, portanto, a estratégia do governo, que tem sido ganhar tempo nos mercados internacionais, tentando que isso permita que apareçam novas soluções políticas a nível europeu para o problema português, é uma estratégia que pode encontrar rapidamente os seus limites se de facto as medidas que estão a ser tomadas não forem consideradas credíveis pelos mercados internacionais. Portanto, é com alguma preocupação que eu vejo uma proposta como estas, porque poderíamos ter enverdado por outro caminho, admitindo que era importante, de facto, flexibilizar os despedimentos num contexto de crise, admitindo isso, que eu não tenho a certeza que seja a via mais correta. Não potenciar os novos empregos, mas sim aumentar o grosso dos subsídios pagos pelo Governo. Exato, mas admitindo isso, poderia, por exemplo, o Governo ter enverdado por uma via de criar um quadro excepcional e temporário que permitisse, de certa forma, criar alguma flexibilidade. Isto teria com um impacto talvez local e com duração... e com uma duração bem estabelecida. Eu penso que isso teria mais hipóteses de funcionar, de convencer, de facto, de ter impacto e, portanto, através do impacto convencer os observadores internacionais e os mercados, e teria também abriria mais espaço para se discutir com os parceiros sociais uma reforma de maior duração. E seria também, se calhar, mais bem aceito pelos sindicatos por causa de ter essa duração fixada. Possivelmente. Apesar da contestação, possivelmente. que se Isso espera não põe as mãos no fogo, mas tendo uma mas duração penso que teria sido uma via mais avisada do que esta, em que, na realidade, se aposta na lógica do efeito nominal das medidas, mas depois o efeito real não é aquele que se espera. Mas, apesar de tudo, os números mostram que, por exemplo, só em 2010... Portugal foram despedidas 106 mil pessoas. Mesmo assim, existem muitas pessoas despedidas, muitas pessoas a engrossar os números dos desempregados, que é um problema que já vieram as entidades internacionais a dizer que não está a abrandar como está a recuperar as economias. Estão a recuperar as economias, mas o número de desempregados não aumenta. É uma questão que começa a ser difícil de resolver, a todos os níveis e em todos os países. Exato. E, por isso, penso que em Portugal... nós temos uma circunstância particularmente difícil, que é de termos que fazer um ajustamento orçamental ao mesmo tempo que estamos a regressar à recessão, não é? Esse ajustamento tem a ver com o facto de não termos tido, nos últimos 10, 15 anos, uma trajetória sustentável das nossas finanças públicas e, portanto, não temos neste momento os instrumentos económicos para estimular a economia. Não é? Isso leva-nos a ter que constrange muito a possibilidade que o Governo tem de ter políticas ativas para reduzir o desemprego e para apoiar também os que estão desempregados. Recordo que os apoios excepcionais já foram cortados no âmbito do PEC 2. Dos PECs todos de um deles, já acabaram. Portanto, este aumento do desemprego é particularmente preocupante nessa medida e temos que, se não temos políticas conjunturais, dinheiro para injetar na economia, por exemplo, temos que ter políticas estruturais que ajudem as pessoas a encontrar emprego. De onde a flexibilização. Só que esta flexibilização, por exemplo, é mais importante noutras áreas. Eu estou a pensar, por exemplo, lá está, como já disse há pouco, flexibilidade funcional. Que uma pessoa que foi contratada por uma função possa ser, se assim houver acordo, possa-lhe ser proposta outra função ou partilha de funções. Flexibilidade geográfica, flexibilidade de horários, que as empresas possam modular os horários dos seus trabalhadores. Para assim conseguir, então, estimular a economia portuguesa, que é um problema que não começa a recuperar e com os números de recessão que se esperam que venham ainda, será mais difícil. Exatamente. Obrigada, Vasco, pela presença nesta Assembleia Geral.
Estivemos então nesta Assembleia Geral a debater as propostas do Governo de alteração à lei do despedimento. Ficamos então por aqui, voltamos amanhã com um novo tema. Volte connosco.